Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, eu sou o João da Purificação. Estou aqui hoje no nosso primeiro podcast sobre cinema, né, no Pinguim Dançarino. Tava com saudade, né, de poder falar sobre filme e dessa vez falando de 4, né, acompanhando uma maré de lançamentos aí. Eu acho que o começo do ano ele é bem um momento para várias distribuidoras, tipo, sei lá, acompanharem temporadas de premiação, né, e lançarem vários filmes que estão para premiação, Oscar, Globo de Ouro e afins, ou às vezes só para despejar filmes, né. E no caso do primeiro que a gente vai comentar hoje, né, que é um filme infantil, para pegar a criançada que tá de férias, assim. Então a gente sempre vê esses lançamentos no começo do ano. Não estou sozinho hoje, estou com o Diego Paglia, que vocês já conhecem, que é de casa, e a gente está recebendo aqui também a Bia do Enthusiacast. E eles estão animados para falar desses 4 filmes aí, 4 filmões, né? Com bastante, certeza. né, cara? Filmes de grandes repercussões, né? 4 filmes. Isso que eu ia falar, 4 filmes aí com muito pano pra manga. Mais sobre os filmes logo depois da abertura. Check out the new trailer for my new movie. My movie. It's actually my movie. Oh, we'll see whose movie it is when it comes out. Okay. Check out the new trailer for our new movie, Anyone But You, now. Better? Just play the trailer. Oh my god. Enjoy. Então a gente vai começar falando do lançamento mais antigo, entre aspas, né, na época que a gente está gravando esse podcast, que é o Wish, O Poder do Desejo, o novo lançamento da Walt Disney, e que é o filme para comemorar o centenário da Disney, né, tipo, é esse filme evento, entre aspas, né, essa coisa da comemoração do que é a empresa e, tipo, de como a animação dela impactou a indústria, né, então no filme que acompanha a Asha, né, ela vive numa cidade em que os desejos eles são guardados por um rei que é meio tirano, assim. E o filme é essa jornada, né? Tipo, dela fazendo um desejo e fazendo as pessoas acreditarem na magia através de, tipo, vários acenos que a gente vê, assim, pra longas da Disney. Vocês curtiram o Wish? O Wish chegou um pouquinho atrasado pra gente aqui, né? Mais pro pessoal poder acompanhar a temporada de férias da criançada, né? Que, querendo ou não, é quem ia fazer a bilheteria do filme no Brasil. Mas eu acho que a recepção dele foi meio morna, assim. Não só em termos de dinheiro, né? Tipo, eu acho que o Encanto também é um filme que não fez muito dinheiro. Mas, tipo, o bafafá dele, ele é um filme que ele chegou a vazar digitalmente no dia 25 de janeiro. Mas ninguém comentou. É um filme que passou muito despercebido. Eu vi ele hoje, né? Tipo, antes de gravar o podcast. E eu consigo muito entender porque ele passou despercebido. Eu achei ele um filme bem insosso, assim. Tipo, um filme bem sem graça, sabe? É até surpreendente que esse seja um filme pra comemorar o centenário do Walt Disney. Um filme sobre você poder desejar e acreditar na magia, e ele seja um filme, tipo, tão inócuo, assim, aquele tipo de filme que não, pelo menos pra mim, né, não passou nada. Não sei como é que foi pra vocês. Eu acho ele bem chapadão e é engraçado, né, porque é um filme que pra comemorar os 100 anos da Disney, e a Disney tem todo aquele arquétipo de magia, de você se encantar, de você entrar nessas histórias da Disney, sei lá, e abrir um universo de sonhos, né, o filme é sobre isso. E ele não passa isso tanto visualmente quanto através do enredo dele, assim. Eu sinto que a ideia é uma ideia boa, que poderia ter sido melhor explorada, mas que não teve a magia, sabe? O encanto que o filme poderia ter tido. E tem muitas cenas que eram pra ser impactantes e parecem não, são bem mal feitas, assim, não só no quesito de animação, que ok, poderia ter passado, assim, eles poderiam ter entregado esse estilo entre parênteses de animação, mas não tem exploração de ângulo, de cena, as músicas não são tão impactantes, as cenas de música, se você comparar, sei lá, com outros lançamentos recentes, assim, da Disney, de Encanto. Cada cena de música de Encanto tem muita cor, muita coisa acontecendo em tela, muita exploração, e aqui nesse filme não, parece que tudo tem o mesmo tom, o que é contraditório com o que ele tá se propondo. Então, acho que seria isso. Eu achei até engraçado, porque, tipo, tanto ele quanto o Encanto tem uma coisa, assim, de fazer algumas músicas com uma linguagem meio teatral, né? Tipo, encarar os personagens, assim, brincar com as luzes em volta dele. Mas no Encanto, tipo, era uma parada tão mais lúdica, tipo, sei lá, você pensa na música da irmã, que ela é mais forte, sabe? Tipo, tem toda aquela sequência, assim, dos burros e das pedras, e dela meio que como um Hércules e tal. Enquanto esse é tipo, o personagem bate o pezinho no chão, a câmera vai pra trás e vai pra frente, pra perto dele. É isso, não tem exploração de cena. Concordo muito. Eu senti bem parecido com a Bea vendo o filme. Eu não gostei dele. Eu vi junto com o David, inclusive. E é bem o que eu esperava, que era nada. E foi o que eu acabei recebendo, assim. Recebeu em dobro, né? Achei um filme bem ruim. E eu acho que esse estilo que o filme quer fazer, de misturar 3D
com uma animação aquarelada, né? Uma animação tradicional aquarelada, ele podia funcionar. Só que eu acho que não funciona justamente pelo motivo que a Bia falou. Eu acho que ele fica muito chapado, preso em ângulo só, sabe? Ele fica muito mecânico, precário mesmo, eu achei, sabe? Eu acho que não é um filme imersivo visualmente. Eu acho que isso acaba até distraindo visualmente pro filme, sabe? Assim, parece que ele é tudo off. E narrativamente, pra mim é só o mais do mesmo, sabe? É o conto de fadas totalmente genérico, insosso, óbvio em tudo que ele é. Os personagens não têm carisma. E eles parecem todos forçados, inclusive aquele cabrito lá. Nossa, sim. Nossa, cara, eu não aguentava mais. A gente tava vendo em cal, toda vez que ele abria a boca, assim, eu queria me matar, sabe? O David falava, o David conhecia filme de ódio. Essa coisa que ele faz da voz posada, sabe? Tipo, imitando, sei lá, o que seria a voz do Jermaine Clement, sabe? Essa coisa de falar desse jeito. Meu Deus, eu não aguentava mais. É muito ruim. E eu acho que todos esses lances de o filme querer celebrar a Disney, ou é muito óbvio, sabe? Ou é muito óbvio ou não tem peso nenhum, sabe? Porque além dele não ter uma simbologia em como ele é representativo para carregar o legado de todos esses anos da Disney e tudo isso, quando ele vai querer homenagear ou fazer uma citação ou alguma coisa assim, é muito raso e é muito simplório, sabe? E é muito sem peso, porque a gente tá falando de uma coisa que é totalmente banal, sabe? O filme parece muito banal. E aí você não se envolve com nada no filme, ao meu ver, assim. Eu fiquei muito apático vendo ele, totalmente apático. Pô, ele parece tipo um episódio solto, assim, de Once Upon a Time, sabe? Quando você pega, tipo, fora do contexto, porque, tipo, a direção não é muito inventiva, né? Tem essa coisa mais lúdica. Mas, sei lá, quando você tá vendo no contexto da série, né? Tipo, você tem um envolvimento a mais com os personagens, porque você tá acompanhando eles a X episódios e tal. Só que aqui não, né? Tipo, essa narrativa que ela é contida nela mesma, ela tem esses acenos pra fora, só que, tipo... É até meio contraditório, porque ela acena, né, pra essa coisa maior de ser, tipo, esse filme de comemoração da Disney, mas isso não, tipo, isso nunca se materializa visualmente, assim, tipo, nunca tem aquele negócio de, nossa, caralho, que como o filme criou essa sequência aqui, que ela é super lúdica, ela é super mágica, ela é super referencia a uma coisa do passado, e ao mesmo tempo a parte banal dele, né, que é essa parte de interação de personagens, humor situacional, assim, tipo, não é nem que não oferece nada de novo, mas não é particularmente engraçado, sabe? Sei lá, eu até acho que é foda, porque, por exemplo, a gente comparou com Encanto, tipo assim, tem uns 15 protagonistas, né? Tipo, não protagonistas, mas tem uns 15 personagens, assim, da família, só que, tipo, o pouco que eles aparecem, você consegue entender exatamente como é a dinâmica, né, de cada irmão, e, tipo, como que é a relação entre eles, os poderes deles, como que eles usam os poderes deles no dia a dia. Aqui, tipo, é tudo tão disperso, né? Eu saí desse filme, tipo, eu acabei de conhecer a Asha, mas eu conheci a Asha durante 1h40, mas eu não sei nada sobre quem ela é, sabe? Tipo, qual foi o arco que ela passou. Uhum. Assim como o resto do filme não tem profundidade nenhuma, né? Nenhum background, nada que você olhe pra ela e fale assim, eu vou conseguir me conectar com essa personagem, eu entendo os desejos dela, até mesmo o que ela tá buscando, assim, parece que do nada dá uns 5 segundos nela e ela, ai meu Deus, esse cara aqui é do mal. E não tem uma profundidade nessa linha da história que tá seguindo sobre, tipo, por que ela tá atrás do que ela quer durante o filme. Até a relação dela com o avô dela, que, nossa, ela trata como se fosse algo incrível. Eu não sinto isso, eu não sinto que o avô dela é importante pra ela, porque parece que ela tá, tipo, só seguindo, sei lá, a narrativa do filme, e é isso aí, o filme é isso por si só e acabou. E até os amigos dela, pra mim, eles são nada, assim, nenhum nome deles ficou na minha mente, e até as cenas de musical, né, das músicas que teoricamente deveriam servir pra você entender o aspecto da história de maneira mais próxima, pra conseguir me envolver através da música, né, que seja, não acontece, porque as cenas são completamente, tipo, quadradonas, insossas e não me contam uma história, sabe? Eu não sei por que eu tô ali assistindo. E no final é só uma história que parece que eu não me importo. Mas, enfim, eu assisti esse filme com a minha família, assisti com a minha avó, com meu tio, com a minha mãe. E eles gostaram, assim, mas eu acho que eles gostaram mais porque é só mais uma história genérica da Disney, assim, sabe? É só tipo, tem um vilão, tem a mocinha, tem música, e é isso, o filme da Disney, legal pra assistir. Mas não é algo muito profundo. Eu acho que tem outros filmes da Disney que tratam disso, sobre, né, buscar o seu sonho de maneira muito mais cativante do que esse. Eu acho que esse é só não, mais com certeza. sabe? Eu acho, inclusive, que ele não tem, desculpa o trocadilho, né, um encanto, né, assim, né? Eu sabia que esse ia vir alguma hora. Ele não tem um brilho, né, cara, assim, ele é muito protocolar em tudo, e eu acho que cada vez, os filmes da Disney, eles estão cada vez mais protocolares.
cada vez mais protocolares. E esse talvez, eu acho que seja talvez um dos auges disso, sabe? Porque é um filme que parece que ele só existe pra cumprir uma tabela, e não tem um envolvimento naquilo, não tem um senso de Nossa, espetáculo, sim. e não tem uma particularidade em como você olha os personagens, sabe? Tudo parece muito, não abrupto, mas não tem Não tem peso. paixão, Né? não tem Não tem paixão. envolvimento. É o filme que você assiste, parece que, sei lá, ele foi só protocolado. Eu até brinquei aqui antes de gravar, que parece que ele foi gerado no chat GPT e falou assim: gente, faz uns desenhos aí, vamos fazer umas músicas e dá o play aí pra ver o que sai e vamos ganhar dinheiro. Parece que foi só isso, sabe? Não tem paixão, eu não sinto que alguém se envolveu nesse filme, se envolveu com a história, se importou com os personagens. Ele acabou sendo Exato, qualquer meio coisa. pasteurizado. E aí parece, eu sinto, que meio que todos os filmes da Disney estão meio nessa onda aí. Tipo, dos piores aos melhores, sabe? Assim, esse sendo talvez o pior deles, assim. Todos são meio nessa pegada, sabe? De serem coisas ultra, super banais, sabe? Assim, existe um senso de banalidade neles, assim, sabe? Assim, não tem mais um brilho, né? E esse filme que era pra ser o filme do brilho dos 100 anos da Disney parece uma aventura tão xoxa. Parece que é muito qualquer coisa. Tipo, qualquer pessoa fez esse filme aí e é isso. Uma coisa que eu acho engraçada é que, tipo assim, na minha cabeça, pelo menos, tipo, esse novo design de animação que eles iam experimentar, né, com essa coisa mais chapada, assim, ia ser mais um jeito deles evidenciarem, né, essa coisa do que é, tipo, de um filme que se ancora mais numa relação de personagens e tal. Mas ele é tão subdesenvolvido nisso, né, que é impressionante, assim, tipo, o quanto ele é frio, o quanto ele não te diz nada. Eu acho que, até fugindo um pouco da comparação com o Encanto e comparando, por exemplo, com Viva a Vida é uma Festa, né, tipo, tem todo um refinamento, assim, de como o menino trata a avó dele e, tipo, dá pra entender por que ele gosta tanto da avó, né? O começo do filme eu lembro que tem uma sequência que ele tá falando com a avó e a família dele não dá muita atenção pra ele, mas a avó dá, tipo, aí ele vai lá e fala: vó, antes eu corria desse jeito, agora eu corro desse outro, sabe? É esse tipo de coisa, assim, que cimenta, né? O que é a relação dele com a avó. E aí quando ele vai lá cantar o Remember Me no final, te pega justamente por isso, né? Porque você sabe, tipo, que a avó dele é essa pessoa que dá atenção pra ele, né? Que ele tem essa coisa mais quente. Enquanto esse é o que a Bia falou, é essa coisa, né? Tipo, ela tem o vô que ela se importa porque ela se importa, entendeu? Ela se importa porque a narrativa diz que ele se importa, mas isso nunca é construído pra você. Sabe, se fosse uma ceninha só, sabe, com um joguinho de iluminação, contando alguma história, cantando com o vô só, sabe, não precisa nem ser algo emocionante, uma musiquinha com ele sobre o que ela gosta daquela família e tal, só que nada, assim. E outra coisa também que eu reparo, que esse filme é chapado em todo sentido. Eu acho que até a paleta de cores que eles escolheram pra esse filme, eu acho até meio errado, assim, sabe, porque já é uma história morna, já não tem esforço pra você elaborar, sei lá, as cenas no geral, principalmente as músicas. Aí você coloca uma paleta de cores fria, te afasta ainda mais, assim, sabe, do filme. E eu acho que talvez poderia ter seguido nessa paleta, assim, de cores, nesse estilo de animação, mas com alguns contrastes, sabe, pra fazer eu prestar atenção no que ele tá querendo me dizer. Você falou, tipo, de Viva. Viva tem uma certa paleta de cores, mas até as cenas com a voz, sabe, você tem um jogo de iluminação, o mundo assim, dos então, uma mortos é dramaticidade. todo bonito, né? Tipo, um monte de coisa empilhada, assim, em cima da outra. Vai mudando o tom de acordo com aquilo que o filme tá querendo fazer eu sentir. Mas nesse filme parece que ele não tá se importando em fazer eu me importar em sentir alguma coisa, assim, visualmente, sabe? Eu acho que isso que me pega também. Eu achei praticamente feio o filme, assim. Eu fiquei eu saí dele bastante. É bem feinho. Aquela cena de musical com os bonequinhos do vilão, gente, o que é aquilo? Aqueles bonequinhos cilíndrico, horrível. E tem isso, né? Os personagens não têm carisma, né? Os personagens não têm carisma, eles não têm uma caracterização marcante, né? Eles parecem muito variações de outros personagens da Disney, né? Parece que isso coloca um filme numa cartilha. Eu tava até aqui pensando, cara, e eu fui ver os filmes da Disney, lá que eu tenho um ranking de filmes da Disney, eu acho que esse... Eu sei que vai parecer exagero, mas eu acho que esse é o pior filme da Disney que eu já vi, assim, na vida. Assim. Nossa, não me vem outro na de cabeça. Animação, não, assim. não sei. Sei lá, eu acho que até os ruins tem pelo menos alguma coisa mais marcante que esse, sabe? Pelo menos, sabe? Assim, esse parece bem um produtão mesmo, assim, sabe? Esse filme tem uma cara daqueles direto pra vídeo, né? Do começo dos anos 2000. Umas coisas Nossa, assim, sabe? sim. Assim. Uma série do Disney Channel, sabe? Uma parada assim, sabe? Nossa, mas até as séries do Disney Channel eu consigo me conectar com alguém ali. Eu acho que é isso. Acho que o filme pode ser ruim, tudo bem, mas às vezes tem alguma coisa no filme que faz eu querer torcer por algum elemento dele ali, ou alguma característica visual, ou da narrativa, mas esse não tem nada, tipo, nada
faz eu querer A torcer por Vacatuça, ele. por exemplo, é 1000 vezes mais bonito que esse filme, né? Apesar de, né? São dos piores filmes da Disney. Apesar de ser o Nick Vacatuça. Exatamente. Eu acho que é o pior filme da Disney, ao meu ver. Assim. Nossa, não me vem outro filme da Disney de animação ruim. Eu acho que assim, eu nunca vi um filme da Disney, teria que pensar um pouco melhor, né? Mas, até porque esses, por exemplo, direto pra vídeo, a maioria eu vi quando era mais novo, não revi depois de mais velho. Né, cara? Mas eu não lembro conta, de, assim. tipo, ver um filme que eu fiquei tão indiferente, assim, assistindo, sabe? Tipo, um filme, tá, beleza, e aí? nós com Nossa, isso. sim. E é isso, e tipo, eu coloquei trança essa semana, a minha irmã tava aqui em casa fazendo minha trança. E aí, como tem que ser uma coisa, sei lá, pra você não prestar muita atenção, a gente começou a ver um monte de animação da Disney. Aí eu assisti, sei lá, Mulan, A Bela e a Fera, sabe? Que são filmes que são completamente diferentes, assim, em outros sentidos. Então, não sei da onde que foi que tipo, a Disney se perdeu. A gente sabe, né, onde foi que a Disney se perdeu, mas é tão triste você, tipo, ver essas animações atrás que te tocam, assim, te tragam memórias tão quentes, aí você vê eu vi essa com a minha sobrinhazinha e, tipo, ai, ela continua Não, eu brincando, acho que a gente tá fazendo vendo a as pior fase da coisinhas engraçadas. Disney. Pior fase da Disney. Inclusive, o Garante que Lilo é melhor que esse filme. Assim, pra você ver. Ô, Galinha de Quilheiro é muito É bom. melhor que esse filme aí. Então você vê, né, cara? Foda, né? E qual Nossa, nota é vocês difícil. dariam de 0 a 5 pra Wish, o Posso Poder dos começar? Desejos? Pode. 1,5. Porra. Bia. Cara, eu acho que eu dou 2, mas só porque eu não vi sozinha, eu vi com a minha família. Aí, tipo, teve um elemento que me fez prestar atenção. Mas se eu tivesse visto só por ver assim. Mas eu acho que eu dou 2 porque pelo menos eu consegui ver com a minha família. Serviu ainda pelo propósito Disney, que é ver Sim. filmes com a sua família. Acho que é por isso só. Como o filme dá um ótimo tapa-buraco, né? Isso que eu tô falando. E sabe quando você quer decidir ver um filme com todos os personagens diferentes da sua Sim. família, assim, pra não brigar você coloca qualquer Uhum. coisa? É esse daí. Cara, é difícil, eu tô entre a nota de vocês dois, assim, tipo um 2, um 1,5. Mas não sei, talvez esse é um filme que eu realmente dei um 1, assim, é um filme que foi... não chegou a ser insuportável, assim, mas é um filme que, tipo, enquanto eu tava vendo, nossa, cara, pois é, nesse filme aí, pena que ele não tem, sei lá, 1h10, 1h20, assim. Sei lá, pô, Encantada 2, que é ruim, por exemplo, não é ruim que nesse filme, sabe? É isso que é o foda. Mas nem só de filme ruim vive o homem, né? Pra deixar tudo perfeitamente equilibrado aqui. O segundo filme que a gente vai estar comentando hoje é O Menino e a Garça. E quem vai fazer a sinopse Nossa, do Menino peraí e a que eu vou Garça ter que pra puxar no gente, a Google que Bia, nem- diga não aí, sei Bia, nem- sobre o que Tá, fala O vamos Menino lá. e a Garça, que é o novo filme do Hayao O Miyazaki. Menino e a Garça fala sobre de um menino que E ele sua acaba garça, de né? perder... E a sua garça. De um menino que acaba de perder a mãe e acaba tendo que mudar de vida, vai pra outra cidade. E ele acaba estando num lugar muito misterioso, como qualquer outro filme do Sugihiro Miyazaki. E ele acaba encontrando uma garça que começa a desafiar ele, desafiar o sentimento dele de luto pela mãe e pela nova madrasta dele. E aí ele vai entrar no mundo completamente fantástico, cheio de alegorias que a gente já conhece do Miyazaki. Ô, David, se você me Eu. permite, eu acho que eu posso fazer um paralelo entre os dois filmes que a gente tá falando, da Disney e o filme do Miyazaki, para além do Pode fato falar. deles serem animações, eu acho que o Menino e a Garça, falando pra pensar agora, ele meio que, ao meu ver, né, ele é uma celebração um pouco da obra do Miyazaki, sem se vender assim, né. Eu acho que é um filme que tem vários elementos, né, da obra dele, da autoria dele, tipo um best-of Miyazaki quase, né. Eu acho que tá nesse filme, né? E acho que ele consegue usar isso com uma personalidade tão própria, né? E acaba celebrando, né? Essa pessoa, esse autor por trás do filme, e o que é o estúdio Ghibli, né? Eu acho que é um filme que... A minha irmã viu esse filme também, e eu tava conversando com ela de como é uma espécie de Chihiro masculino, só que com uma personalidade muito própria, né? Essa coisa... São filmes sobre um menino e as mulheres da vida dele. Essa coisa de, ao mesmo tempo do filme ser essa coisa extremamente amorosa, extremamente cotidiana, mas extremamente lúdica, e fazer tudo isso andar junto com estímulos de animação que vão surgindo a cada cena, né? Acho que o Miyazaki tem muito talento disso, sabe? E acho que ele também se joga num estilo de animação que é ainda mais pesado e radicalizado, e que sempre tá muito atento a esses movimentos frenéticos, e que passeia tanto por um lado mega poético, bonito, cotidiano mesmo, romântico, e por esse lado grotesco que ele tem, sabe? Nossa, total. Eu acho que é uma mistura do sombrio e do lúdico, assim, uma harmonia muito perfeita. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu senti muito que... Ele faz isso sempre, né? Ele desmitifica a dualidade, né? Sobre o bem e mal.
E esse filme é um filme que fala de luto, que fala de ancestralidade, de uma maneira tão bonita, tão poética. E é bem isso que o Diego falou. Dá pra você enxergar todos os elementos do Miyazaki nesse filme que ele lançou depois, né, de 10 anos sem fazer nada. Todo mundo achou que ele já ia ficar quietinho na dele. Aí ele lança essa pedrada que me emocionou e ele consegue fazer você se emocionar só com a animação, sabe? Às vezes sem a palavra, assim, sabe? Só com os elementos que ele coloca ali, as simbologias. E é um filme, assim, incrível, me tocou bastante. E é sensacional. Realmente é um filme que exemplifica o que é o Miyazaki, o Estúdio Ghibli, e sobre como ele tem o poder de falar de sentimentos de uma maneira tão fantástica, cheia de alegoria, e assim, é incrível, assim, a animação é muito bonita, e ele consegue fazer eu pensar sobre luto, morte, sobre superação, sei lá, num universo cheio de cor e fantasia. Enfim, eu gostei bastante. E é engraçado, né? Eu acho que uma coisa que sempre me pega nos filmes dele é como... Acho que isso é típico de... Eu tava pensando, né? Isso é típico de alguns cinemas asiáticos que eu gosto, né? Que eu também gosto muito disso no cinema do Tsui Hark, assim. Que é a fantasia oriunda enquanto elemento da natureza, sabe? Tipo a garça, os sapos e tal. E eu acho que a construção que ele faz, né? Desses elementos da natureza através de imagens é o que sempre me pega. Até aquele momento, por exemplo, que o menino vai fazer um resgate lá e ele tem que entrar num negócio que é tipo uma manjedoura, sabe? E aí, tipo, tem um monte de papel, assim, em volta da mulher, e os papéis começam a se pegar nele, sabe? Tipo, esse contraste, assim, do que é o corpo dele sendo sufocado por aqueles montes de papéis, assim, essas imagens são arrebatadoras. Eu acho que ele é muito um cineasta que consegue compor, tipo, essas imagens belíssimas, mas sempre evidenciando a naturalidade delas, sabe? Tipo, por mais absurda ou fantástica que seja a imagem, tipo, ele sempre investe nelas narrativamente de uma maneira que você encara aquilo como natural ao ambiente em que está sendo trabalhado, sabe? Eu acho que um bom exemplo disso é o próprio trabalho que ele faz com a garça, né? Porque primeiro a gente vê a garça só enquanto uma garça, e depois ele vai apresentando, tipo, dentes humanos dentro da garça, e você entende que tem todo um corpo humanoide, assim, dentro da garça, e aí você, tipo, vai comprando isso só por como ele apresenta, tipo, aos poucos, né? Esse processo de humanização da garça, né? Eu tô falando humanização, acho que o termo mais certo seria de encobrimento, né, da garça enquanto esse negócio fantástico com alguém dentro dela, assim, esses elementos, sabe, de ser quase uma fantasia, só que dentro de um corpo de verdade, assim, é o que me pega foda. Eu também gosto muito de como ele trabalha a relação de personagem dele, principalmente nesse filme, porque é diferente do Chihiro, né, em que a personagem já tem um laço de ternura com os pais e tal, e ela vai fazer isso muito pela relação que ela já tem com os pais, ele vai fazer isso, né, pela madrasta dele, que é uma pessoa que ele mal conhece e tal, né, então é muito engraçado ver, tipo, o quanto essa jornada fantástica dele faz ele criar essa afeição, né. Com certeza, com certeza, com certeza. E eu gosto muito de como ele usa... Cada cena, ele pega um elemento para experimentar dentro desse elemento, sabe? Tipo, o que eu posso fazer com esse elemento, sabe? Então, numa cena, você tem o uso do fogo, você tem o uso da água, você tem novas criaturas surgindo, você tem essa garça, e essa garça é uma garça muito específica. Você tem o vilão do filme, que na verdade nem é um vilão, porque o filme nem tem um vilão, né? O vilão é só um pombo, né, e que só existe para ser uma graça e para seguir a história, porque não é um filme focado na vilania, é um filme focado nesses sentimentos muito humanos, né, apesar dele falar do mundo fantástico. E aí, a cada cena ele pensa mais sobre como ele vai caracterizar aquilo de um jeito chamativo, sabe? E é um jeito chamativo que te chama a atenção para essa própria jornada do personagem, como se ele estivesse mergulhando com ele junto para esse lúdico. Nossa, sim, eu gosto muito desses encontros que ele faz, sabe, entre o real e o fantástico. Até isso que o David falou, tipo, da própria garça. Até uma luta da garça tentando sair dela mesma enquanto segue o menino na sua jornada. E esse negócio de não ter vilão é uma coisa muito presente no filme, né? Ele tá muito mais falando sobre sentimentos, sobre a natureza e sobre as conexões que ele faz na jornada dele, enquanto ele descobrindo o que ele quer fazer nesse novo lugar, com essa nova família, né? Não nova família, né? Essa nova organização familiar. E como ele vai passando por essas cenas completamente lúdicas e vai refletindo com coisas, com sentimentos reais dele no outro mundo. E eu gosto muito. E dá pra ver que é muito tem muita coisa cultural nesse filme também, sabe? Eu vejo muita coisa do budismo e como ele começa a falar sobre...
o entrevida e sobre outro universo, e ele mistura esses dois conceitos, sabe? Esses 3 conceitos, para falar sobre o que é a humanidade, o que é você estar conhecendo um novo mundo, conhecendo novas pessoas, novos sentimentos. E eu acho incrível, assim, é de uma delicadeza, como se fosse um soco, assim, na sua cara, assim, de elementos visuais e emocionantes. E é um filme que me tocou muito nesse sentido. Que ele entende muito bem o que é o amor e o que é a dor e como eles se conversam entre si. Ele consegue entender muito o depois, né? Os sentimentos que vêm no depois de algo, né? No depois de uma perda. Você viver essa perda e também vivenciar essa nova organização familiar que existe, sabe? E você ter que deixar algo para trás e você sempre vai ter esse algo dentro de si, mas você tem que viver o novo que vem com essa fatalidade, sabe? Mas esse algo dentro sempre vai estar muito dentro de você, sabe? É um filme que mostra muito bem esses sentimentos complexos da vida de um jeito tão simples e delicado. Sim. Aquela cena que aqueles bichinhos comecem a subir, eles falam, eles estão indo nascer. E aí logo em seguida vem os outros bichos pra comer aqueles bichinhos, aí vem outra pra salvar e começa a atacar fogo. Ele, mas calma, você também tá matando os bichinhos, mas só assim você consegue fazer com que eles nascem de verdade, né, através desse sofrimento e dessa luta. E aí em seguida você vê que aquele pelicano vilanizado que tava interrompendo a vida de acontecer, também precisava que a vida dele continuasse através de roubar outras vidas, sabe? Também precisava continuar o ciclo dele, tava finalizando o ciclo dele também. É de uma poesia, e parece que é uma poesia tão inocente, sabe? Ele parece que ele tá fazendo aquilo ali porque ele tem que fazer e porque a vida é assim, sabe? E não a vida, sabe? O sentimento que ele quer passar é esse. E aí você fica numa cena, sei lá, de 5 minutos com os bichinhos voando e uns papagaios comendo os bichinhos e pensando, porra. A animação foda, é incrível. O Miyazaki é foda porque eu acho que, né, pelo menos os filmes dele que eu tô lembrando aqui de cabeça, todos eles têm uma relação que, por mais que você consiga reconhecer, né, essa dinâmica de quem tá no poder e de conflito e tal, as coisas nunca são tão simplistas, né? Porque, por exemplo, até, sei lá, se a gente voltar pro Princesa Mononoke, é meio que isso, né? Tipo, o pessoal tá fazendo aquele processo lá de queimar carvão, isso tá afetando as coisas da floresta, mas as pessoas precisam fazer aquilo pra sobreviver. Precisam fazer isso para sobreviver, né? É uma relação que ela, tipo assim, ela é danosa ao meio ambiente. A gente, no primeiro momento, a gente tem uma leitura vilanizada da coisa, mas conforme a gente mergulha no meandro social da coisa, a gente vê que a relação ela é muito mais complexa do que ela parecia. Nada é maniqueísta, sabe? Né? Nada é maniqueísta, né? Nada é uma coisa. E nesse filme assim. também, por mais Total. que a gente esteja até os periquitos, né? Tipo, enquanto vilões, assim, em determinado momento do filme, eles, no fim, a gente percebe, né, que eles estão presos lá, e aí faz sentido que eles queiram construir o que eles querem construir estando presos lá, né? Essa relação de algo que aconteceu contra a vontade deles e agora eles só conseguem viver e se organizar a partir de como o mundo foi apresentado, assim, pra eles. Nossa, veio um negócio na minha cabeça que eles estão tão presos naquele mundo que foi construído pra eles que eles começam a focar só no que eles querem dentro daquele mundo e esquecem que eles deveriam estar voando pra longe daquilo, sabe? E, nossa, é foda. Eu acho que essa animação, que é um espetáculo à parte, ao meu ver, né? Ela chega ao seu nível alto, assim, nessa coisa de misturar a emoção com o movimento, com essa coisa bem pesada visualmente, é na cena envolvendo os papéis, né? E que quando o menino encontra sua madrasta, né? E aí tem uma chuva de papéis em volta dele, né? É uma cena maravilhosa, né? Assim, e aí quando o fogo entra junto disso também, é uma mistura de elementos que eu acho que fica lindíssimo. Incrível. E o peso emocional da cena. Incrível, incrível. Eu me emocionei muito nessa cena, muito, muito. E é uma cena que se você tira ela dali não significa nada, né? Mas você sentado ali vendo aquilo acontecer. E eu gosto muito de como ele faz a movimentação do corpo nos filmes dele, sabe? Principalmente quando ele trabalha com criança, sabe? Como o menino subindo na escada assim com a mão. É um negócio meio animalesco, Nossa, né? Tipo, ele sobe incrível. tipo um quadrúpede, assim. Ele sobe que nem um animal. Uhum. O que já dá o indício, né? De como vai ser tipo, o próprio processo de transição da garça, né? Que é essa coisa que ela é muito animalesca, mas é que tem algo humano por dentro. É, sensacional. Eu diria não só animalesco, mas é uma liberdade corporal muito grande, assim, sabe? Eu gosto como ele trata as crianças, principalmente nas animações deles, que eles estão correndo tudo desengonçado atrás das coisinhas que eles querem. Eu acho isso muito legal. Então, Bia, já diga aí sua nota pro Menino e a Garça, The Boy and the Arrow, o filme do Hayao Miyazaki, que estreia no dia 22 de fevereiro. Cara, eu dou uma nota 5 estrelas. É um filme visualmente muito bonito. Toda a história, assim, é muito bonita.
E eu gosto muito de como Miyazaki trabalha todas as questões que ele botou nesse filme. Me tocou muito profundamente, além de eu ser muito fanboy do trabalho dele. E eu acho que é impactante também pra mim, enquanto fã dele. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver um filme dele no cinema, assim, estreando. Eu acho que tem mais esse elemento mágico, assim, pra além de tudo que esse filme me tocou. Então, pra mim, não teria como não ser 5 estrelas. Cara, eu vou dar um 4,5. Eu acho o filme ótimo. Eu acho que ele não transcende pra mim no todo, como um Mononoke ou até O Vidas ao Vento. Só que, tipo, né, a gente tá falando de um gênio, né? Então, até quando ele não transcende no seu todo, ele ainda faz um filme ótimo, né? Não tem nada de ruim no filme, sabe? Tudo é ótimo, tudo tá no lugar certo. Eu só acho que o todo dele não chega a esse nível. Mas ele chega num nível muito grande, muito poderoso, muito emocionante e que é visualmente devastador. Tem uma delicadeza, uma sensibilidade, um senso de humor que é muito do Miyazaki, essa coisa da animação que ele domina e de como ele mostra essa corporalidade, essa fisicalidade, esses elementos da natureza, essa criação de mundos que ele tem, essa imaginação dele que é gigantesca. Então, pra mim, é um filmaço mesmo, é um filme muito envolvente, muito bonito, que eu acho que é isso, eu acho que é uma celebração dele como artista, mas não algo que é vaidoso. Você vê e você entende como aquele artista é um organismo vivo que é tão coerente dentro de si, sabe? E ele consegue resumir tudo isso no mesmo filme. Perfeito. Minha nota pra esse filme é um 4, curti muito ele e tal. Vocês viram, né? Só elogios e tal, mas pra mim não foi um filme que teve aquele chance, assim, sabe? Aquela coisa que, caralho, me pegou na mão e me arrebatou, assim, da cadeira enquanto tava assistindo. Curti muito o trabalho de composição, curti o desenvolvimento de personagens, né? Curti, tipo, todos os elementos da fisicalidade que a gente comentou, o menino, a garça e tal. Não é um filme que, tipo, nossa, fiquei maravilhado quando eu terminei, nem nada do tipo. Mas muito bom. É bom que fez uma escadinha, né, as notas, sensacional. Uhum. Foi em ordem decrescente, né? Muito bom. Yes. E o terceiro filme que a gente vai comentar hoje está nos cinemas, né? Mas ele também já está disponível aí nas plataformas digitais, se você souber procurar. Que é A Cor Púrpura. E sobre o que é, Diego, A Cor Púrpura? Então, David, A Cor Púrpura, ele conta a história da série, que é uma afro-americana, que a gente acompanha a vida dela desde a infância. Afro-americana é foda. Ah, mas ela é, né, cara? A gente começa acompanhando a infância dela, de 1910, e vai até a década de 30, e vendo as dificuldades da sua vida, o marido abusivo que ela tem, a separação dela com a sua irmã, e as mulheres com quem ela cria laços inquebráveis durante esse tempo de uma história de sofrimento e também de esperança. Cara, uma coisa engraçada, eu vi A Cor Púrpura quando eu era bem mais novo e tal, curti, nunca mais revi. Hoje em dia tenho muita afinidade com a filmografia do Steven Spielberg, mas é um filme que eu preciso revisitar e tal. Só que tem uma coisa engraçada, que A Cor Púrpura meio que, se você é brasileiro, é um filme que vive na sua memória, né? Porque a gente cresceu com as reprises do Museu Reprise e várias vezes a gente ouviu a Tônia falando que Danny Glover era o Mister em A Cor Púrpura, né? Isso nunca saiu da cabeça de ninguém. E eu lembrava, né, tipo, de todo o contexto histórico da Cor Púrpura e tal, lembrava de elementos da narrativa, mas foi interessante rever num formato musical, né, e talvez ficar mais intrigado, assim, pra rever o filme do Spielberg do que pra terminar esse, propriamente dito, né, enquanto eu tava assistindo. Porque é engraçado porque ele é um filme que tem várias coisas que eu acho interessantes, assim, né. Ele é um filme que, dessa vez, ele tá sendo feito por uma pessoa racializada, né, então, tipo, ele poderia aprofundar mais os comentários ou trazer um novo olhar, mas, ao mesmo tempo, por estar sendo feito por um diretor que vem de videoclipe e tal, você percebe que o intuito dele no filme é muito mais trabalhar sequências musicais, né, que ele não trabalha tão bem, pelo menos na minha opinião, em torno desses elementos raciais. Só que ao mesmo tempo, você percebe que ele dilui muito as coisas, né? Então, às vezes o filme, ele tá claramente num tom muito pesado, né? Tipo, evidenciando uma cena de racismo, uma cena de abuso, e aí corta, as pessoas estão do nada dançando e cantando muito felizes, assim. E é engraçado porque eu não lembro, porque eu era muito mais novo, né? Se isso era presente já no filme do Spielberg e tal. Mas mesmo se fosse presente, assim, eu não acho que fosse tão escancarado assim quanto nesse filme, né? Porque como ele tem um apreço estético muito forte, assim, pelas sequências musicais, né? E por uma certa estilização delas,
acho que grita mais, assim, sabe? Então, vários momentos, tipo, o filme parece que ele salta de um tom pro outro, assim, e isso meio que quebra não só a unidade do filme, né? Mas as próprias sequências em si, porque, sei lá, acho que você acabou de ser impactado pelo cara tá batendo na esposa, sabe? E talvez não fosse a melhor escolha do mundo, tipo, cortar pra uma sequência da pessoa dançando com tecido, sabe? David, complicado. Eu revi o filme do Spielberg, né, pra ver esse musical da Cor Púrpura. Era um filme que eu também só tinha lembrança de ver ele em Globos da vida e tal, assim. E por ser essa marca cultural e tudo isso, né, de filme feito pra chorar, que a gente vê bastante durante a nossa vida. E eu não gostei do filme do Spielberg não revendo, sabe? Eu acho que é um daqueles filmes do Spielberg, os filmes sérios do Spielberg, entre aspas, que ele fica muito preso dentro dessa coisa de alta importância, da seriedade do tema, e aí ele parece que fica cheio de dedos com os temas tabus, e ele também tem essa coisa de não saber equilibrar momentos que são ultra leves com essa coisa mais pesada, totalmente sensacionalista de chore agora, e essa coisa do sofrimento, e ele tem umas coisas de cores fortes, ardentes, o sol, que parece uma coisa muito calculada, sabe? Que é um virtuosismo de bom gosto muito calculado. E esse filme, que é a versão musical, tinha coisas para... Ele poderia muito bem pegar isso e dar uma voz própria para o que ele está tratando, até por ser dirigido por um diretor negro e tudo isso, e ter uma equipe toda negra, só que, ao meu ver, ele até piora tudo que o filme do Spielberg tinha de ruim e não consegue ter coisas melhores, sabe? Não consegue ter coisas boas de si, sabe? Porque eu acho que é muito esquisito esse filme. Eu acho que se eu tivesse uma palavra para falar da Cor Púrpura musical, eu diria esquisito, porque ele não parece ter qualquer tipo de visão específica daquela história. Ele segue o filme do Spielberg de forma bem contínua e só vai adicionando umas músicas entre as cenas. E as músicas, é o que você falou, elas fogem totalmente do tom das cenas que elas estão conversando, sabe? Então é um filme que não tem unidade nenhuma. Tipo, são cenas bem produzidas, existe um capricho bem visual no filme, só que esse colorido do bem dourado dele, esses contraluzes que ele faz, essas cores fortes, eles acabam resultando numa beleza que, ao meu ver, é muito artificial, sabe? Que pra mim é só distrativo. É só distrativo e repetido do jeito mais óbvio, mais do mesmo, que deixa o filme ter um tom muito falso, um filme de comercial, sabe? Então até eu acho que os movimentos de cena que ele tem, sabe? Tudo parece ultra calculado, parece que as cenas não se conversam entre si, sabe? Tipo assim, parece que a mulher tá cantando uma música, tipo, eu apanho do meu marido, não vou deixar meu marido me bater, que isso perde a gravidade do tema, sabe, assim. E aí você tem uma música do cara fazendo uma casa, sabe. Você tem o filho do filho do Comandomingo fazendo a casa dele e cantando a música. Não tem peso nenhum aquilo, sabe, porque é só um cara construindo uma casa, sabe. E a música não é envolvente. Não, tipo assim, esse é um dos casos, inclusive, que beleza, não tem peso nenhum e esteticamente é muito pobre, né? Tipo, plano geral, gente serrando e cantando. Parece um clipe, né, cara? É um clipe, um comercial, né, cara? Inclusive parece aqueles comercial de... Puta, qual que é aqueles comercial de coisa de chocolate que vê uma luz dourada? Nossa, sim. Total, eu ia até falar, eu acho que o que mais me incomoda nesse filme parece que ele foi feito, sei lá, pra televisão, eu não sei explicar, sabe, da televisão nos anos 2000, parece que não teve nenhum cuidado com a fotografia, assim, parece que só quis colocar um monte de elemento visual, assim, pra cena de musical, um monte de gente dançando, até essa cena de música, de quando a mulher fala assim, não deve ser hora de bater, tá as duas conversando, do nada aparecem umas 5 mulheres girando, dançando, falando sobre não apanhar do marido, e fala, o que tá acontecendo? E eu não sei se vocês viram Black King, né, que é o outro filme que esse diretor fez, da Beyoncé, mas dá a perceber que ele não soube diferenciar as duas propostas, parece que ele tentou fazer a mesma coisa que ele fez em Black King aqui, só que não funciona, porque lá é um filme da Beyoncé. Eu quero ver as cenas de música da Beyoncé e os elementos visuais têm que ser, né, grandiosos, tem que ter... É um clipe musical enorme, assim, em formato de filme. E dá pra ver que ele tentou pegar esse mesmo apelo de ressaltar a cultura negra, as pessoas negras através da música, e esqueceu que ele tá fazendo um filme que trata de temas completamente sérios, sabe? E é isso, eu acho que ele... é muito fora de tom, as cenas musicais são muito bruscas e dos nadas, e faz até eu perder o interesse pelo que eles estão falando, perder a simpatia que eu tenho pela protagonista, e parece até que banaliza o assunto, sabe? É a mulher que, sei lá, foi estuprada pelo pai a vida inteira, que apanhou do marido a vida inteira, aí mete umas cenas de música entre isso e me faz esquecer que essas coisas aconteceram, me faz esquecer que é uma coisa séria. E, enfim, eu não gostei, achei completamente fora de tom o filme. Dá pra ver que o cara não conseguiu diferenciar
um musical da Beyoncé pra esse filme. E ele banaliza questões, até banaliza questões raciais e sérias, assim, sabe? Às vezes vem umas, até na cena sem ser de musical, vem umas frases, assim, pra impactar, que nem tem uma cena que fala assim, ai, hoje eu aprendi na escola que nós viemos de um país, de um continente chamado África. E, tipo, é só isso aí, acabou. Aí corta pra cena da menina apanhando e depois ela vai cantar e dançar. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? O que você tá querendo ressaltar? Tipo assim, o filme, ele é mega sério, né? Ele é mega posado, assim, pra falar de temas raciais. Mas sempre ele tem uns momentos que são muito bregas, assim, descabidos, sabe? Um negócio que, sei lá, podia ser bem utilizado numa novela do Valcir Carrasco ou num filme tipo O Maligno de James Wan, sabe? Um filme que assume esse apelo mais melodramático, explícito e tal. Só que não é, e aí quando acontece, assim, você fica meio... Não é isso. Porque, por exemplo, tem a cena, né, do Mister, assim, a menina fala, né, que ele nunca mais vai prosperar na vida. Aí ele vai lá, bêbado, tá andando no campo de... Não lembro o que eles plantam, vou chutar que seja algodão. Aí, tipo, começa a chover, ele tropeça, cai de cara na lama e a voz dela, você nunca mais vai prosperar na vida, né? Assim, mesclada com os trovões, sabe? Você, caralho, mano, o que eu tô vendo, sabe? É muito ruim, é horrível. Mas eu discordo um pouquinho sobre a parte visual, porque eu acho que, assim, ele tem várias boas composições, né? Apesar das ficarem meio repetidas, é sempre essa questão dele, de como ele usou contra-luz em cena, né? Tipo, o personagem chega, aparece uma silhueta dele, uma luz que vem de fora da porta. Isso é bem marcado, assim. Isso é bonito, mas, sei lá, é bonito as 5 primeiras vezes que ele eu usa. acho que fica uma coisa meio... Na 28ª, você... eu acho que fica uma coisa meio comercial da Bambuco, sabe? Ao meu ver, sim, sabe? Assim. É isso, eu acho que não tem o tratamento adequado da imagem. Meu problema nem, tipo, a composição de cena e iluminação. Eu acho que no pós... Eu não sei que filtro eles apagam. Parece que eles nem aplicaram algum tratamento de imagem, alguma coisa assim. E aí fica tudo meio chapado, assim, de comercial mesmo, sabe? Eu até falei, eu tava vendo com a minha irmã, falei assim, nossa, parece que esse filme foi feito pra televisão, uma mão muito sabe? pesada, sabe? Entendeu? Eu não sei, eu acho que até o tratamento de imagem pra mim tá fora do tom, assim. Dá pra ver até a diferença entre as cenas das músicas e das cenas, assim, do filme, assim, eu não sei, me incomodou. Eu acho que ele caiu numa plasticidade vazia, sabe? Assim, que também é um problema do filme do Spielberg, só que no filme do Spielberg, pelo menos, é o Spielberg que tá fazendo, então você vai ter realmente momentos que são bem impressionantes, apesar do no todo não ter unidade. E nesse aí, parece tudo meio falso, sabe? Tem momentos bonitos, mas ressoa uma falsidade dentro deles. E esse negócio que a Bia falou, eu tava conversando com o Pedro Straz, amigo meu, e ele falou, né, que é engraçado, porque as músicas, elas são músicas todas sobre empoderamento, sobre tudo isso, para um filme que fala sobre o sofrimento, né? O filme fala sobre o sofrimento, as músicas são sobre empoderamento e uma coisa não se conecta com a outra, sabe? Então, nada se conecta, sabe? Então as músicas são super celebrativas e o resto é só, tipo, choro. No fim das contas, parece que, tipo, ele tá celebrando o sofrimento, né? Apesar do filme não tá fazendo isso, mas, tipo, a sobreposição desses dois elementos meio que causa esse sentimento, assim, tipo, beleza. E tal qual o filme das Mesmas Malvadas, parece que tem coisas que são jogadas no filme, sabe? Tipo, esse negócio da Shug, que é a Taraji P. Henson, ter o pai pastor, é um negócio que ganha um peso que o filme nem desenvolveu, sabe? O filme nem desenvolveu isso, sabe? Não, eu diria que nem ganha um peso, né? Tipo, é um peso narrativo, mas não um peso, né, de construção mesmo. É essa coisa, tipo, não, ela não fala mais com o pai que é pastor. Aí, por quê? Porque ela põe uma personagem no filme, ela precisa ter um arco. Ela não pode só ser uma personagem que some e vai embora, sendo que isso é uma coisa mais natural da história de cinema, né? Todo mundo aqui gosta dos Fabelmans e rola exatamente isso com o tio dele. Total. Eu acho que é vontade demais e coerência de menos nesse filme, sabe? É muita vontade de fazer algo grandioso, mas há pouca coerência de amarrar os elementos do filme. Tanto a questão estética que me incomodou, as músicas que me incomodaram jogadas no meio. E eu acho que é isso, perde o tom. E eu acho que é isso, é muita vontade de querer falar sobre questões raciais, querer falar sobre empoderamento negro, sei lá, um filme com um elenco todo preto, um monte de gente por trás negra trabalhando nele, e eles esqueceram de, tipo, dar umas abaixadas, respirar e saber amarrar essas coisas de uma maneira que fosse significativa, porque eu acho que era isso que eles estavam buscando, mas não. Mas é engraçado que ele tem essa vontade de ser algo representativo, mas ele ainda assim é mega estereotipado, né? Ele continua o estereótipo, né? Porque os negros são um negro caipira, a negra forte, que é uma piada lá da Mommy, né? Muitas vezes, e fica muito nisso. Assim, quando é pra gente ter uma gravidade da dramaticidade dela, é de um jeito super over, né? Que funciona porque a Danielle Brooks é uma excelente atriz, ela bota uma energia dentro do filme que ele não tem.
Inclusive, Nossa, assim... inclusive, a coisa mais triste desse filme é que, assim, Danielle Brooks, ela entra em cena e, tipo, ela é enérgica, né? Ela eleva o filme, assim. Ela sai de cena e o filme volta a ser ele de novo. Você, Exatamente. puta que pariu. Ela até destoa um Então pouquinho, os personagens, né? Até eles destoa são do todos filme. estereotipados, eles são todos uma nota só. E aí é curioso, né? O filme fala desses temas, tipo, ele faz uma denúncia social de racismo, estupro, misoginia, abuso sexual, violência doméstica. E aí, no final das contas, o cara que bateu na esposa, que tentou estuprar a cunhada, que fez da vida da esposa um inferno, que violentava, não sei o quê, que era péssima pessoa, no final ele tá junto com todo mundo, tá tudo bem, o cara é perdoado com facilidade, vamos ser amigo, e é isso aí, Cara, ele mas tá lá eu junto já com todo mundo. expliquei isso, Diego, que é filme de crente, isso aqui não pegou, entendeu? E é isso aí, né, cara? Ai, pra quem não sabe, a Beyoncé também é crente, Está tá aí, ó, mais um explicado, elemento é que isso, entendeu? levou. O perdão, essa coisa que é maior que a vida, você tem que dar outra face, Porra, entendeu? perdão de um minuto, né? Assim. Porra, então, cara. Gente, sério, pois é. Confusinho. Caralho, com as Mas é vítimas isso, deles. suas notas para a cor púrpura, né? Eu vou adiantar dizendo que minha nota é um 2, né? Apesar de todos esses problemas que a gente falou, tem alguns momentos isolados, assim, que me pegam. Tipo, geralmente, as cenas com a Danielle Brooks. Tem algumas criações visuais que eu curto bastante também, né? Tipo, a cena que a menina tá na banheira e elas estão ouvindo disco, aí elas estão naquela... Esqueci o nome do negócio que toca disco. Sei lá, cara. Toca disco? Vitrola. Vitrola. Naquela vitrola Vitrola. gigante, assim, com as duas na banheira, né, ela olhando pra ela. Eu gosto da cena do cinema também, acho muito bonita. Mas é isso, assim, tipo, é um filme com lapsos de coisas interessantes, mas é um que eu não acho interessante como um todo. Ai, cara. Eu acho quando a gente saiu do cinema, David, eu tinha dado um 2,5. Porque eu gosto muito do elenco, acho o elenco ótimo, assim, acho que eles não têm culpa de nada, acho todos os atores muito bem, são ótimos atores, inclusive, eles dão uma vitalidade pro filme. Eu acho que eles só não conseguem ser mais porque os personagens eles são muito rasos e muito uma nota só. Então, por exemplo, a Fantasia, ela é ótima, que ela faz a série, né? Só que ela é aquilo, né? Sofrimento, 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 né? Então não tem muito, sabe? Fica caricato uma hora, sabe? Porque ela fica uma nota só o filme tocando. E eu acho que ele tem coisas que... Ele tem uma produção que existe um investimento naquilo, mas não foi um investimento para um lado positivo, sabe? Assim, não teve... Não se agregou algo positivo nisso. E a história, ela é comovente, ela é forte por si própria, não é pelo desenvolvimento dela, porque realmente essa coisa da sonoridade entre mulheres negras no mundo misógino e racista é forte por si só, mas o filme não desenvolve isso bem. Então, eu tô entre o 2,5 e o 2, mas eu vou dar 2 aqui. É isso. Eu dou um 2 também, né? Porque nem só de boas intenções se faz um filme. Eu acho que ele é isso. Esse filme é cheio de boas intenções, de querer demais. E eu acho que não encontrou um tom dele, não soube equilibrar. E acabou banalizando aquilo que eles não queriam banalizar, né? São todas essas questões. Eu acho que, para além das questões sociais, eu acho que o mais forte é a questão de misoginia, de machismo, que sempre parece que é nada nesse filme. Tipo, homens batem mulheres, vamos cantar. E tipo, não. Então, 2, só porque tem alguns elementos que eu gosto desse filme, e como o David falou, tem algumas composições que são interessantes, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é um filme que não foi tratado direito, assim, visualmente. E é isso, né? Tentaram, não conseguiram e ficou nessa mediocridade, eu acho. Justo. Descreveu bem falando de mediocridade, porque é bem isso mesmo no filme. E falando em mediocridade... Não. Não, brincadeira. O último filme que a gente vai comentar hoje é o Todos Menos Você, o Anyone But You, que é uma nova comédia romântica, né, protagonizada pela Sydney Sweeney e o Glenn Powell. E é sobre esse casal que passam uma noite juntos, assim, eles percebem que isso tem tudo a ver um com o outro, né, mas por conta de desavenças do destino, né, como diria o narrador da sessão da tarde, eles acabam se desentendendo, assim, e querendo nunca mais ver um a cara do outro, mas depois eles serem convidados, assim, pro mesmo casamento, né, eles acabam tendo que passar um tempo juntos, assim, e eles aprendem a gostar de si mesmo. Cara, eu acho que hoje em dia eu sou muito mais aberto à comédia romântica, assim, do que quando eu era adolescente, por exemplo. Nem tanto, acho que talvez quanto eu era criança, que eu via muito mais, assim. Que quando a gente é criança, a gente tem a ideia de ver filmes, a gente não pensa muito em gênero, né? Tipo, o gênero é só quando é uma coisa muito marcada, tipo terror e tal.
E eu curto muito, né, recentemente o No Hard Feelings, o Que Horas Eu Te Pego e tal, achou um bom exemplo, assim, de como fazer uma Hong Kong contemporânea, né, tipo, atualizando discussões, assim, e eu digo atualizando no sentido, tipo, é um filme que tem um conflito geracional, sabe, essa coisa da galera do celular, a galera que é mais velha, que não usa tantas redes sociais e tal. E esse filme da Sydney Sweeney, eu vi o primeiro teaser, né, porque eu não sou de ver trailer, tipo, vi lá o começo do primeiro teaser, achei simpático e tal, fui ver, perigando, né, tipo, ser um filme ruim, assim, porque ele tava com cara de filme de estúdio genérico, mas me divertiu, assim, achei ele surpreendentemente bom, não curti tanto ele quanto o primo de gênero dele, né, que é o No Hard Feelings, mas eu acho que o que ajuda muito o filme é o casal, né, tipo a Sydney Sweeney e o Glenn Powell, assim, tipo, o filme é bem ciente que ele tem que ser ancorado, assim, na performance dos dois, então muitas vezes a câmera deixa os dois se divertindo em cena, né, tem uma cena que com certeza o Diego vai puxar aí, que é a Sydney Sweeney dando uma dedada nele, assim, na frente das pessoas e tal. E é isso, né, acho que é um filme legal, assim, não sei como é que foi a experiência pra vocês. Eu gostei dele. Eu gostei muito da Sydney Sweeney nesse filme. Eu acho que das coisas que ela fez, assim... Não vou dizer que eu não esperava ela numa comédia romântica, mas eu não esperava que ela fosse se sentir tão confortável. Dá pra ver que ela tá confortável fazendo esse filme, sabe? Eu acho que ela tem um encanto dela, assim. Gostei muito dela nesse filme. E eu também achei divertido, é um filme super tranquilinho de assistir, não é arrastado nem nada. O relacionamento dos dois é muito bem desenvolvido, né? Quem não gosta de um grande enemies to lover, eu acho que o que eu mais consumo em comédia romântica, em romance no geral, né? Vocês estão falando aqui com uma ex-escritora de fanfic, então a gata que gosta muito de um enemies to lovers e gosta muito de comédias românticas. Eu acho que essas leva dos anos 2000, anos 90, eu vi a grande maioria. E isso que o David falou, eu acho que é um bom caminho das comédias românticas que seguir o que eles fizeram, assim. Eu acho que... Pegar um casal gostoso eles conseguiram... e aí, beleza, é o casal gostoso em tela, isso. Apreciei. Exatamente. Eles são gostosos e aí eles se odeiam e aí várias cenas constrangedoras entre os dois e, assim, aquele gatilhozinho, sabe? Que vai fazer você dar aquele sorrisinho de leve, sabe? Aquelas cenas da música lá, que eu esqueci o nome da música dos dois. Winter. Isso, né? Da Serenity, né? Não sei, enfim. Muito bom. E eu gostei bastante. Eu achei que poderia ser maçante e enrolado, mas no fim eu me diverti. E espero que eu consiga desficar órfão, porque eu não sei vocês, mas estão fazendo muito poucas comédias românticas ultimamente, assim. E tô feliz que essa daí veio e tomara que outras sigam, assim, nessa mesma... Tomara, Bia. E acho que com o dinheiro que esse filme tá fazendo no cinema aí, talvez a gente veja mais de filmes assim, né? Felizmente. Assim. Eu acho que comédia romântica migrou muito pro formato de série de TV, né? E só que mesmo as séries, assim, elas estão muito mais ancoradas num formato, entre aspas, né? Intelectualizado, assim, tipo essa coisa que o humor é muito mais calcado numa situação e essa coisa de diálogos, né? Do que humor físico, igual é nesse filme, igual é no Que Horas Eu Te Pego, né? Acho que o cinema tava um pouco carente de filmes assim mesmo. E é porque Hollywood tava nessa crise, certeza, né? De só fazer filme de orçamento gigante e, tipo, comédia romântica, essa coisa de pequeno e médio orçamento, eu tinha perdido um pouco de espaço. Apoiada em astros e tal. Isso, e só pra, antes do Diego falar, tipo, a Bia elogiou aí a Sydney Sweeney e tal, também curto bastante, assim, eu acho que a Sydney Sweeney, tadinha, ela tem um efeito meio Ryan Gosling, né, que o pessoal às vezes dá uns papéis muito estoicos pra ela faz muito bem, as pessoas acham que não é de propósito, que ela só não sabe atuar, e não consegue ver, tipo, o quanto ela contém as expressões, assim, né, porque eu acho que em White Lotus é muito isso, né, essa coisa apática que ela tem, como se ela se achasse melhor do que as outras pessoas, né, ela é praticamente uma Daria em live action, assim, então eu acho que é muito o que o Ryan Gosling fazia também no começo de carreira, as pessoas não sabiam apreciar. Pois é, com certeza. Que Daria é essa, né, David? Que Daria é essa? Mas falando sério, cara, assim, sobre o Anyone But You, eu gostei bem do filme, achei o filme bem legal. Eu gosto eu nem sabia que o filme era dirigido por ele. Eu fui descobrir isso, acho que até no Macau com o David. Eu gosto do Will Kirk, que é um diretor e roteirista que eu acho um interessante cara desses filmes cômicos e romances. Pra quem não sabe, é o diretor de A Mentira. A Mentira. E outros. Eu amo A Mentira é o melhor filme dele. Nossa, muito bom. E eu também gosto do Friends with Benefits com a Mila Kunis e o Justin Timberlake, né? Também amo esse. Falei pra vocês, né? Eu gabaritei todos os filmes de comédia romântica. Fala um aí que eu Esse é bem legal, esse é bem legal. Então eu acho que ele tem talento pra esses filmes que são bem clichês, bem simples, muito apoiados nos veículos de atores. Ele só deixa a coisa rolar, sabe? Assim, acho que ele vê um valor
em tudo isso, sabe? Eu acho que o Anyone But You segue bem essa coisa, sabe? Você consegue criar um clima de leveza que é muito agradável pra você, como o David falou, pra câmera só seguir essas duas estrelas como um veículo, sabe? É um filme totalmente baseado na interação deles dois. Eu acho que a união do Glen Powell e da Sydney Sweeney é muito boa. Acho que os diálogos que eles têm são muito engraçados, são muito afiados. E eu gosto, apesar de eu achar que é meio irregular nisso, eu gosto como ele filma essa simplicidade dos dois, e depois quando ele vai pra Austrália, o filme parece que ele vira uma coisa de um programa ensolarado de supermodelo, sabe? Tipo, Não, assim, meio irregular é foda, né? É totalmente aleatório, assim. É aleatório, eu não gosto aleatório, mas acho que filme. tem momentos muito bons disso, sabe? Quando o filme vira tipo uma... Aquele que passava na Sony, que é a American Next Top Model, sabe? Assim, parece uma coisa meio assim, sabe? Eu acho bem engraçado, uma coisa que eu gosto muito do filme, esse exagero dele, sabe? Essa coisa mais ridícula das piadas de humor físico. E tem que ter um apelo muito safado e quase pastelão, tipo a cena da dedada, que o David já falou, que eu adoro. Assim, sabe? Tem uma cena envolvendo a Sydney Sweeney de noite num avião que eu acho sensacional, sabe? Acho que a Sydney Sweeney, ela tem um time de humor físico que me surpreendeu nesse filme, sabe? Então eu gosto muito disso, sabe? Eu acho muito legal como o filme usa os corpos dos dois pra comédia. Tipo uma cena que um tá mexendo a bunda do outro, sabe? Acho muito legal isso, sabe? Acho sensacional, assim, sabe? Eu acho que o que eu não gosto do filme é essa certa irregularidade, que eu acho que o David vai desenvolver melhor. E que eu acho que alguns desencontros e problemas entre os dois personagens, eles são meio forçados, sabe? Parece que são meio coisas tiradas da cartola, sabe? Só pra ter algum problema, pra ter algum conflito, sabe? Mas eu gosto muito como é um filme, sabe? Que é tão direto no clichê dele, nas referências dele, sabe? Nessa coisa de ser uma comédia romântica bem tipicamente dos que poderia ter sido feita nos anos 2000, mas não usar isso com um pedantismo pós-modernos, que nem Bottoms e coisas assim, sabe? Mais ou menos. Esse é um filme muito autoconsciente Ele é de sarcástico, tudo, né? é diferente. Ele não tem... Não, mas é isso o tempo todo, né? Tipo, Sarcástico. isso, querendo ou não, tira um pouco do foco, assim, da própria construção de relacionamento Eu não dele, acho, né? cara. Eu acho Tipo, que... ele parece que ele tem até vergonha, assim, de fazer algumas coisas. Tipo, ele não pode só refazer a cena do Titanic. Ele tem que fazer um monte de piada da cena do Titanic pra poder refazer a cena do Titanic, né? Porque ai de mim só refazer a cena do Titanic. Eu discordo de você, David, porque eu acho que isso tá dentro da dinâmica dos personagens, que é essa coisa totalmente afiada de um ficar dando indiretinha pro outro e um não levar o outro a sério. Então eu acho que essa coisa cínica que o filme tem, sarcástica que o filme tem, combina com os personagens. Ele não fica refém, tipo, das referências que ele faz. As referências que ele faz só acontecem, mas ele é um filme, esse padrãozão de comédia romântica, sabe? Assim, que vai seguindo, sabe? Assim. Mas eu acho que ele, dentro do gênero dele, eu acho que ele cumpre o papel. Eu acho que não é algo que me incomoda, assim. Eu consigo ver esses problemas, assim, de desencontro, e algumas coisas são muito aleatórias pra justificar que eles vão acabar juntos de alguma forma, assim. Mas eu acho que tá dentro do que o gênero se propõe, sabe? Não querendo justificar com uma justificativa meio chula, porque eu acho isso bem chula, sabe? Você se apoiar dentro do gênero. Mas eu acho que é algo que não me incomoda, algo que eu já esperaria dentro desse filme, assim. Mas é diferente com aquele Que Horas Eu Te Pego. O Que Horas Eu Te Pego, eu acho que ele consegue me surpreender mais, assim, sabe? Tanto no quesito humor, tanto na construção de relacionamento do casal principal, né? Casal, entre aspas, né? É muito mais natural e é muito mais envolvente do que nesse filme. Mas não me atrapalha assistindo esse filme, sabe? Não é algo que me incomoda, porque eu já espero que eles vão ficar juntos no final, eu já espero essas cenas cômicas, já espero que a família vai ter aquele humor pastelão, e tudo bem, tô assistindo. Eu puxo isso, porque eu acho assim, o Que Horas Eu Te Pego é um filme que eu acho melhor que esse, e bem mais rico, só que, contudo, todavia, eu acho os coadjuvantes desse filme melhores que os coadjuvantes do Que Horas Eu Te Pego, que eu gostei muito da família / amigos dele, assim, sabe? Gostei muito, assim. Inclusive dos dois pais, assim. Eu gostei muito. Porque tem essa coisa do humor pastelão mesmo, assim, acho que o filme assume isso de um jeito bem interessante, sabe? E aquela crítica que o David tinha trazido, tipo, que as comédias românticas atuais, às vezes, elas se prendem em serem more than acts, trazerem assuntos, assim, pra se conectar com o público jovem, é algo que esse filme faz, por exemplo, sei lá, colocando pessoas pretas no papel, colocando um casal LGBT, eles estão lá, sabe? Eles são daquela família, estão interagindo, e isso não vai ser algo que vai ser... O filme não vai girar em torno disso, é algo que acontece e que traz situações engraçadas no filme, e eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tem que seguir nessa linha. E as referências pop dele, eu acho que me lembram muito uma coisa, ó, gente, sem a mesma profundidade, uma coisa tipo o 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, sabe? Assim, que tem essa coisa muito, assim. Inclusive, os dois são baseados em Shakespeare, né? Esse aí no Much Ado About Nothing
e o E o outro na no... Megera Indomável. Megera Domada, né? Eu acho que tem essa coisa, tipo, de ter um certo sarcasmo, mas é um sarcasmo dentro de uma comédia romântica, jovem, bem direta, ou, tipo, essas coisas, esses diálogozinhos estilizados, que você veria, tipo, perdão por citar esse nome num podcast, numa série do Joss Whedon, sabe? Que também gostava muito de Shakespeare, sabe? Então acho que o filme Aqui tá nesse eu não espírito. sou crente, não. Você pode falar o nome das pessoas. Ah, não tem tá, que problema. bom, que bom. Que ouvintes, né? Alguns ouvintes aí, talvez. Mas é isso aí, cara. Indireta pra 2 dos nossos 5 ouvintes. Sim, mas tipo, eu comentei esses problemas e tal, mas não é algo que desmonta o filme pra mim, jamais, assim, tipo, eu acho que o jeito que o filme aborda o casal, assim, essa coisa meio magnética, né, então você não consegue parar de olhar pra eles, e eu gosto principalmente como o Will Gluck, ele consegue, tipo, trabalhar com esses elementos clássicos, né, da comédia romântica física, logo no começo, assim, pra fazer, tipo, o que é o relacionamento do casal, sabe, tipo, a Sydney Sweeney precisar usar o banheiro, aí o pessoal não deixar, e a calça dela molhar, ela parece que tá mijada, aí ela se queimar tentando secar a calça com a calça no corpo, até ela pensar que ela pode secar a calça pra fora, sabe, e esse momento de intimidade que ela tem, né, com o Glen Powell, assim, tipo, dela se abrir pra ele, isso é o que marca o filme, sabe? Tipo, por que essas duas pessoas eventualmente vão ficar juntas? Porque elas conseguiram se abrir uma pra outra, uma coisa que elas têm dificuldade, assim, pra fazer, sabe? Eu acho que é legal, assim, o filme. Eu acho ele, nossa, um excelente filme, assim, um ótimo filme, mas eu acho ele um filme legal, assim, um filme bem resolvido e tal. Cara, e uma coisa que eu vou trazer aqui, que eu acho que tem uma coisa também que o filme é muito bom e acho que a propaganda dele tá muito boa, mas acho que uma coisa também que levaram as pessoas a assistir esse filme muito é a fofoca em torno deles, aí vocês estão sabendo também, da Sydney Sweeney Que com o fala que cara. eles estavam traindo com eles mesmo. Então, os dois estavam no relacionamento durante a gravação desse filme, aí depois que o filme terminou a gravação, o cara tava noivo, não tava mais noivo, mas a Sydney continuou com o cara dela, eu não sei quem tava noivo. Mas diz que o cara terminou com a mulher dele por causa da Sydney. Então, eu gosto de comédia romântica porque você coloca dois gostosos famosos juntos e vai render fofoca pra além do filme. Inclusive, eu diria, não sei, né, mas esse aí parece muito ação de marketing, né, desse filme, assim. Porque é muito propício, com né? certeza. Tipo, o filme sobre essas pessoas começarem a se darem bem e tal, ter essas fofocas, assim, de bastidores, sabe? Que nem em Crepúsculo, Lembro. Esse é um clássico, né? Esse é um clássico que todo mundo acompanha a montanha-russa que foi, né? E como está hoje em dia, assim. O maior bait, coitada da heterocompulsividade. Ai, como é que fala? Heteronormatividade compulsória. Compulsória na coitada da Kristen Stewart. Não, e na época da Branca de Neve e o Caçador, o pessoal ressuscitou isso, você lembra? Falou, nossa, olha aí, ela com o diretor do Branca de Neve e o Caçador, olha só. Foi tadinho do Robert muito Pattinson. bom. Ai, cara, esse... Ai. Mas, tipo, só pra dar uma luz também maior sobre esse negócio que a gente tá falando das comédias românticas, né? Eu acho que se a gente fosse colocar num espectro, assim, hoje em dia a gente tem muito mais comédias tipo Master of None ou essas coisas do Judd Apatow do que, sei lá, uma coisa dos irmãos Farrelly, por exemplo, sabe? Essa coisa mais física. Ou, sei lá, tô tentando pensar algum outro diretor que seja muito físico, assim, como os 2000. Ou os próprios irmãos Wayans, né? Tipo, essa coisa que é bem mais pastelona, assim. Sim. É muito mais essa coisa, né? Tipo, aquela série Love da Netflix, que hoje em dia os filmes estão muito mais pra um 500 dias com ela do que pra um Quem Vai Ficar com Mary. Nossa, sim. Essa série nova que tem na Netflix agora, que é aquela série do Um Dia, também é nessa. Nossa, o nessa filme lá com a Anne também. Hathaway, eu fiquei em dúvida, essa série é a adaptação do filme e tal, é realmente isso? Sim, Nossa. o filme é adaptado de um livro, aí pegaram o filme e transformaram numa série. Comecei a ver, tá legalzinho, tô gostando, porque eu gosto, né, de romance bonitinho. Porém, eu não sei, porque eu já sei como é que termina, e aí eu não sei se eu vou continuar, porque... Enfim, não vou fazer mais parece comentários. que às vezes até a questão da comédia romântica ou da comédia, né, ela tem que seguir um traço mais realista, né, assim, né. E aí, quando a gente vê um filme desses, usando o da Sydney Sweeney de um jeito mega escrachado e desses exageros e desses tiques dela de um jeito mega expansivo e tal, assim, né, pessoal, esses trejeitos dela, o pessoal pode ver e já ficar, caramba, isso podia ser uma comédia dos anos 2000, dos anos 90, mas é porque o filme tá dialogando com isso, né? Essa coisa mais simples, né? Assim, a beleza do simples, né, cara? Perfeito. Então é isso, as suas notas pro Todos Menos Você, Anyone But Will, começando pelo Diego. 3,5. Ai, que amargurado. Você vai ver o David daqui a pouco. Mas vai lá, Bi.
Ah, eu dou 3,5, pra Oxi! me divertir. É um gênero que me atrai. Não, gente, não tem como dar 4 pra esse filme também, né? Pé na realidade. É que 2,5 também... Não, dei 3, Nossa, eu dei 2,5. 3,5. Foi 3,5, gente. Ah, eu escutei 2. Eu falei, meu Deus, o cara tá dando na mesma nota que deu pra Wish. Não, meu não. Jesus. Depois Pô, de só falei bem do ficar filme. elogiando, né? Não ia fazer sentido, né, pô? 3,5, gente. Ah, tá. Não, então, 3,5 também. Nossa, 2,5 eu falei, caraca, velho. Nossa, ainda bem que você Mas falou. enfim. Seguindo, 3,5, porque é um filme que me divertiu, não achei um filme ruim. Tem os seus problemas, mas são problemas que eu ignoro, assim, que pra mim não modificam o meu entretenimento com esse filme. E é um filme que matou saudade de filmes que eu vou buscar de 10 anos atrás, sabe? Às vezes eu fico revendo filmes como esse e agora tem um pra mim ver novinho. E é sério, é muito bom você ver um Enemies to Lover zerado. Ai, Bia, você vai quebrar minhas pernas agora, hein? Porque eu tô com preguiça de fazer programas com 4 pessoas e tal. Mas eu acho que você seria perfeita pra um podcast que a gente vai gravar semana que vem, que é justamente sobre comédia romântica nos anos 2000. Ai, me chama, eu quero. Juro, eu sou muito... Eu gabaritei todas. Pode me chamar. Eu amo muito comédia romântica. Enfim, mas se ela vai participar ou não, vocês escutem um podcast aí que no futuro vocês vão saber. Minha nota é um 3 pra esse filme. Achei um filme bacana e tal. Não brilhou tanto meus olhos quanto o No Hard Feelings e tal. Achei um filme legal, divertido e tal. Recomendo aí. Aproveitem que está no cinema, né? A gente tem que valorizar as comédias românticas que tem. Ainda mais uma dessa, né? Que, tipo, é um filme que pode ter vários... Tipo assim, não pode mudar o status quo da indústria, né? Mas pode fazer para os produtores voltarem a olhar para esse tipo de filme, assim. E esses filmes irem voltando para as telonas, assim, cada vez mais. O que seria bem legal. Eu tenho um papo que talvez tenha um 2, né? Tem um papo que talvez tenha um 2 agora. Aí, nossa, aí também vamos com calma. Porque eu acho que sequência de comédia romântica geralmente não faz sentido pra mim. Complicado. Mas tudo bem. Porque, tipo, a graça da comédia romântica é você ter o fim e você ficar com aquele fim gostosinho no seu coração e imaginar que eles ficaram Não felizes vira pra sempre. Bridget Jones Agora do fazer... Casamento mas Grego Bridget 2, Jones né? é horrível. Literalmente. Bridget Jones é horrível qualquer um. Meu Deus. Olha só. Ai, gente, eu não